Oi, gente! Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa necessaire farmacinha, que ficou uma graça, uma ótima opção aí para você oferecer para os seus clientes que vão viajar e precisam levar os remedinhos e fica tudo organizado. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para minha loja de materiais de costura, onde você encontra esses sintéticos maravilhosos e todos esses materiais, cursores, viés, tudo que você precisa aí para o dia a dia da costura criativa. Aqui na descrição também vai ter o link para o meu site de cursos, onde você consegue ver os cursos que eu tenho disponíveis, curso de bolsa maternidade, planilha de precificação, enfim. E também os cupons e vantagens, que a gente tem cupom de desconto em etiqueta, tem vantagem na compra de máquina de costura, enfim. Tudo que você precisa tá aqui na descrição do vídeo, não esquece de dar uma olhada e também não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no mundo da costura criativa. E agora, vamos para a aula? Eu vou iniciar a peça preparando a parte de cima e a parte de baixo. Esse daqui é o sintético estampado no doll, é o Medicina. Ele é uma parceria da minha loja com a professora Érica Souza, maravilhosa, e ela desenvolveu essa estampa e é que eu vou utilizar aqui para fazer essa necessaire farmacinha. O que eu cortei? 2 vezes, tanto no sintético quanto no forro, que aqui eu tô utilizando o bagum, por ser um forro impermeável, na medida de 23 por 15 centímetros. Então, 2 vezes no forro, 2 vezes no sintético. Eu já deixei um preparado, porque a gente prepara exatamente da mesma forma as duas partes, a parte da tampa de cima e a parte da tampa de baixo. Aqui, no avesso do sintético, eu vou fazer as curvas, tá? Eu utilizei aqui essa curva de raio 6 centímetros, é a curva número 4, essa régua tem na minha loja. Se você não tiver a régua, o que você vai fazer? Você vai pegar um círculo que tem um diâmetro de 12 centímetros. Pegou esse círculo, você vai arredondar os cantinhos e aí vai dar exatamente igual a minha peça. Eu vou vir aqui e vou riscar os 4 cantinhos com esta curva aqui. Na minha régua, eu chamo ela de curva número 4, tá? Aqui tem o númerozinho da curva. E aí eu vou riscar os 4 cantinhos. Vou refilar, mas antes eu já faço os piques dos meios. Então, dobro aqui o material na metade. Vou fazer o primeiro pique aqui e o pique de baixo. Se quiser fazer os 4, pode fazer, mas aqui eu vou fazer só o de cima e o de baixo. E já vou refilar onde ficou demarcado a curva. Refilei a curvinha. Aqui, vou pegar o forro na parte de trás, não precisa estruturar, tá? Vou colocar o forro bonito, o lado lisinho do bagum virado pra cima. Aqui eu vou colocar só 4 clips pra segurar, que eu tenho que ir na máquina passar uma costurinha de segurança. Nessa peça, você pode usar sintéticos até 0,9 de espessura, tá? Esse daqui é o doll, ele é 0,8 fundo em malha, tá? Esse doll estampado aqui que eu tô utilizando. Agora, eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta. Essa costurinha de segurança, você faz mais na beiradinha. E você pode utilizar o ponto número 5, ponto mais largo, ou o ponto mais largo que você tiver na sua máquina. Fiz a costura de segurança em toda a volta. Vou refilar aqui o excesso de forro que fica. E agora, eu vou colocar ao vivo. Eu utilizei 70 centímetros de vivo para cada lado, então um total de 140 centímetros. Esse daqui é o vivo azul bebê. E também cortei um pedacinho de acabamento,
tá? Pra colocar, medindo 3x5, escolhi um material mais ou menos aqui na cor do meu vivo. Aqui eu já vou fazer o pique do meio. Só que aqui, presta atenção, o meu sintético, ele tem uma direção. Então, quando eu for abrir a farmacinha, eu vou abrir ela desse jeito aqui. Então, o acabamento do vivo vai ficar no lado oposto. Olhando aqui pra mim, vai ficar no lado de cima. Eu vou colocar o acabamento do vivo direito com direito, então bonito com bonito. Já vou colocar um clipes. E aí, depois eu venho colocando o vivo também. Lembra sempre lá do gordinho pra dentro e posicionando em toda a volta da peça. Então, aqui eu vou iniciar primeiro prendendo o acabamento do vivo. Já ficou preso. E agora sim eu coloco o vivo. Então, lado gordinho pra dentro, no meio, bem alinhado aqui pela beiradinha do material. Pode colocar também com o ponto 5. Eu venho com a mão esquerda, eu vou empurrando o vivo para ele ficar na posição correta, e com a direita eu venho posicionando. Lembra que essa curva aqui, ela é uma curva bem tranquila, ela não é uma curva muito fechada, então não tem a necessidade de dar pique. Mas se você se sentir mais confortável dando pique, não tem problema você fazer alguns piques. Eu gosto de fazer quando a curva é menorzinha, tá? Menor que essa. Desse tamanho ou maior que essa, eu nem faço os piques. E essa costura do vivo, é importante que ela fique mais na beiradinha, tá? Porque a costura de fechamento é que vai ficar mais próxima aqui à parte redondinha do vivo. Se você já faz essa costura muito próxima à parte arredondada, na hora do fechamento essa costura pode aparecer. Então, faz sempre mais na beiradinha. Aqui eu tô usando o pé calcador com furo central, né? O dentinho de coelho. Ele é o pé pra colocar zíper, mas eu acabo usando ele pra quase tudo na peça. Só troco mesmo na hora de fazer o fechamento com o pezinho de vivo, que aí a costura vai ficar mais próxima. Mas aqui o importante mesmo é você seguir a direção do seu espelho, do seu material principal aqui, e ir alinhando toda a voltinha pra ficar bonitinho. Chegou aqui no final, eu vou posicionar minha tesoura, ó, bem aqui com o início, corta, não pode ficar um vão, senão você dá uma quebra na estrutura e aí não fica bonito. Ó, finalizo aqui, vou descer o acabamento e passar outra costurinha. Ficou aqui, agora eu venho, refilo o excesso do acabamento e você vai repetir novamente o mesmo passo a passo, tá? Acabamento do vivo na parte de cima, você vai ficar com duas partes exatamente iguais. Eu vou reservar, porque agora a gente vai fazer o canalzinho do zíper e o fole da peça. A primeira coisa que eu cortei aqui é o plástico cristal. Esse daqui é o plástico cristal 0,30. Ele não é nem muito duro, nem muito mole, gente. Ele é ótimo pra costurar. Eu cortei na medida de 50 centímetros por 6, uma vez. Cortei aqui um pedaço de viés, esse daqui é o viés de Boneon. Eu cortei um pouquinho a mais, tá? 52 centímetros, ele vai ser o acabamento dessa parte, mas eu gosto de ter uma sobrinha. E de zíper aqui, eu cortei 55 centímetros. A gente já vai montar o canal do zíper todo usando fita dupla face. Pra ficar mais fácil, depois a gente só vai na máquina passar as costuras. A primeira coisa que eu vou fazer é no viés, eu vou colocar a dupla face, aí eu vou utilizar a larga. Se você não tiver a larga, você usa 2 pedacinhos da fininha, coloca 2 vezes. É importante eu falar pra vocês, essa dupla face aqui, ela é a dupla face que tem a cola extra forte, tá? É diferente da dupla face de papelaria, porque se você comprar de papelaria não vai dar certo, ela não segura sintético, não segura viés, então não vai dar certo, tá? Essa daqui tem na minha loja, tem as duas medidas. Esse rolo aqui é de 19 milímetros, vem 50 metros, bastante fita. E esse daqui é de 7 milímetros, também vem 50 metros, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Coloquei a dupla face. Vou soltar a película. Esse daqui é o viés de Boneon. Esse viés é legal porque ele tem um vinquinho no meio. E aí ele vai facilitar para eu posicionar aqui o plástico cristal. Ó, vou colocar ele aqui bem esticadinho na mesa. E eu vou vir colocando o plástico cristal bem no meio do viés.
tá? Então, você mira aí bem certinho, estica e vai posicionando ele. Coloquei aqui, tá vendo que tem um vinquinho? Agora, eu vou descer o viés e ele já vai ficar aqui no acabamento do plástico cristal. Vou vir aqui e vou colocar um pedacinho de dupla face no zíper. Só que aí eu vou usar a fininha, tá? Por isso que é importante ter as duas. Ó, vou colocar aqui bem na beiradinha, tá? Bem na beiradinha. Vou posicionar em toda a extensão. Como eu sei que eu cortei o zíper um pouco maior, eu nem vou até o fim, tá? Eu paro um pouquinho antes. Aqui. Aí, agora, eu vou tirar essa película da dupla face e vou colar essa parte que está com um acabamento, ó, essa parte aqui que está com acabamento, eu vou colar no zíper. Então, vem alinhando pra ficar retinho, ficar bonitinho, ó. Ficou aqui colocadinho. Agora, eu vou na máquina e vou passar duas costuras, a costura da parte de cima do viés e a costura da parte de baixo. Ficaram as duas costuras. Aqui eu já aproveitei, coloquei a minha etiquetinha, fiz o centro do canal do zíper, dobra na metade, faz o pique. Aí, eu já posicionei ela. Eu vou passar dois cursores, como é uma extensão grande, eu prefiro passar dois, então, vou passar um aqui por um lado e um pelo outro lado. Passei um, vou deixar aqui no meio. Vou passar o outro. Deixa os dois aqui no meio. E agora, eu vou encaixar o fole. Pro fole, eu cortei um pedaço do sintético e um do forro na medida de 15 por 8 centímetros. Eu vou vir aqui neste lado, vou colocar direito com direito, bonito com bonito, a linha aqui pelo plástico cristal, tá? Depois a gente refila o excesso que tiver, mas a gente vai deixar uma sobrinha. Ó, então ficou direito, sintético, olhando aqui pro zíper. Na parte de trás, eu venho e coloco o forrinho. Direito do forro, olhando pro zíper. Também vou alinhar tudo certinho. Vou ir na máquina agora, passar uma costura aqui com um pezinho de máquina ou na marcação de 1/4 que tem na máquina. Fiz a costura. Aqui eu já vou puxar o sintético, puxar o forrinho e vou rebater. Pra fazer essa costura interna, eu usei o ponto 3,5 e agora, pra rebater, eu vou usar o ponto número 5. Ficou aqui costurado. Eu vou vir aqui, vou refilar um pedaço. Mas eu deixo uma beiradinha, já queima. Aqui do outro lado também. Já vou refilar um pedacinho. Queimar. E agora, a gente vai fechar esse canal do zíper, esse fole da peça. Eu vou unir aqui, vou pegar só o sintético. Ó, só o sintético, vou colocar um clips, prendendo aqui.
Aí, o forro tá solto aqui. O forro, eu não posso prender ele assim, gente, ele tem que dar toda a volta. Então, ó, eu vou enrolar o meu canalzinho do zíper, ó, enrola ele. Aí, eu vou conseguir chegar com o meu forro aqui. Chegou com o forro aqui, prende também com clipes. Vai na máquina e passa a costura. Costura, eu vou tirar tudo aqui do meio e vou já virar o fole pra ele ficar no lugar certinho, o forro onde ele tem que ficar. Ó. Virei, e aí eu vou rebater esse lado da mesma forma que eu rebati aqui. Aqui eu já vou aproveitar e vou prender o forrinho no fole nas duas laterais. Tá pronto aqui. Agora, a gente vai fazer as marcações dos meios. Então, vou dobrar o fole. Faz o pique. Na parte de cima, na parte de baixo. No plástico eu já tinha feito, aí eu vou fazer aqui no zíper. No zíper você não pode cortar, tá? Porque corre o risco de desfiar. Então, eu faço uma marquinha na beiradinha, ó. Eu venho alinhando ele. E aí, aqui, eu faço uma marquinha com a canetinha, ó. Bem na beiradinha, que essa marquinha nem vai aparecer, tá? Agora, a gente vai prender, vou começar prendendo a parte do zíper, tá? Então, vou virar aqui o canalzinho do zíper, o fole pro avesso. Ó. E aí, vou começar a prender. Lembra, essa parte de trás que tem o fole, vai ficar aqui, aonde tem o acabamento do vivo. Então, meio com meio. Vou pegar os clipes. E a parte da frente também, meio com meio. E aí, vou vir clipando toda a volta da peça. Prendi com clipes, agora eu vou na máquina passar costura. Se você não quiser prender, passar a costura de fechamento direto, sem os clipes, pode passar. Faça como você achar mais fácil. E pra fazer esse fechamento, eu já vou trocar o pezinho da minha máquina pelo pezinho de vivo, tá? Que aí a costurinha vai ficar bem posicionada, próxima ali à parte redondinha do vivo. Então, eu já vou colocar ele aqui. Esse fechamento, eu vou usar o pontinho 3,5. E eu também uso pra me ajudar, se for necessário, o alicatinho. Porque, às vezes, o zíper, ele acaba entrando um pouquinho. Então, vou começar aqui a costura. Não esquece de descer aqui o pezinho. Ponto 3,5. Vai chegando perto do clipe, estira. Vou costurar aqui que eu falo. O zíper, às vezes, ele vai um pouquinho pra frente. Aí, você pode segurar com um alicate, pra não correr o risco dele entrar e ficar torta a sua costura, ficar mais longe do vivo, ou até mesmo dobrar o zíper, tá? Então, eu gosto bastante de usar o alicatinho, que ele me auxilia aqui. E não esquece de ver onde tá o seu zíper, o seu cursor do zíper, porque a gente tem que mudar ele de posição. Na hora que estiver perto dele, eu jogo ele pro outro lado.
Meu cursor tá bem aqui, eu vou levantar o pezinho, vou jogar ele pro outro lado, onde eu já costurei. Aí eu dou uma olhada aqui, que às vezes o zíper sai do lugar, aqui tá tudo certo, e continuo a costura. Costurei aqui toda a volta. Aqui pode abrir o zíper e dar uma olhada como ficou. Eu vou passar o viés depois, a hora que eu for passar na parte de baixo também, tá? Então, você dá uma olhadinha. Aqui ficou bem legal. Olha as curvas, se ficou bem colocadinho. Tá tudo certinho. Eu vou prender a parte de baixo. Deixa o zíper aberto mesmo, que vai facilitar para prender a parte de baixo. Então, acabamento do vivo aqui na parte de trás, no fole. Vou, de novo, repetir o mesmo processo. Vou clipar toda a volta. Clipei, vou ir na máquina fazer a costura de fechamento. Fechei a parte de baixo também. Agora tá na hora da colocação do viés. Pra cada lado aqui, eu cortei 70 centímetros de viés de boneon. Eu vou usar o azul pra ficar um charme aqui na peça, mas poderia ser o branco também. Na parte de trás, pra facilitar a colocação, eu colo dupla face, tá? Eu prefiro já deixar ele com dupla face, porque aí depois eu vou na máquina e só passo a costura. Não uso clipes, não fico segurando, ele já fica posicionado e eu só vou mesmo na máquina para passar uma costura. Ó. Tiro a película aqui. E vou colar em toda a volta da peça. Se você preferir, pode colocar com clipes, não tem problema, ou ir direto para a máquina, tá? Mas essa dica aqui ajuda bastante quem não gosta do acabamento que fica com o viés, tá? Ela dá uma melhorada aí com o acabamento, porque você não tem que se preocupar em tirar clipes, em segurar o viés, em puxar, você só tem que se preocupar mesmo com o posicionamento da costura. Então, facilita bastante. Ó, eu coloco aqui de um lado, ali no zíper tem um detalhezinho que eu vou mostrar. Ó, ficou aqui já colado, tá? No zíper, o que que a gente tem que se preocupar? Em não subir muito com esse viés para ele não agarrar no cursor a hora que a pessoa for fechar a peça. Então, ó, aqui eu vou colocar também. Começo aqui, a hora que chegar ali no zíper, o que que eu faço? Ó, eu venho me guiando aqui pela minha costura. Ó, alinho aqui pela costura e vou posicionando ele em toda a volta. Aí, depois eu venho só virando aqui. Como ele tem o vinco, fica até mais fácil.
coladinho. Agora eu vou na máquina passar as 2 costuras. Viés colocadinho aqui em toda a volta da peça. Não esquece de queimar as linhas que ficam, tá? Agora eu vou desvirar a peça. Sempre que desvira, dá aquela ajeitadinha pra peça ficar bonita. A peça tá finalizada. Se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e tá sempre ligadinha nas novidades lá no meu Instagram. Até a próxima!